bonita hoje! Bom, gente, hoje eu estou aqui com Luciana Nascimento. E Luciana Nascimento é formada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina. Luciana Nascimento tem licenciatura em História e é especialista em Globalização e Cultura. Por que eu chamei Lu para vir aqui na minha casa hoje? Bom, hoje a gente vai discutir um tema um tanto quanto complexo e eu preciso de ajuda, certo? Nós vamos falar sobre as cotas nas universidades. É um assunto polêmico e é um assunto de interesse de vocês, vestibulandos. Por quê? Porque às vezes você pode ter direito à cota e você tem que também entender, se você não tem direito à cota, você tem que entender o que é esse direito, como que ele vai influenciar na sociedade em geral, tá certo? Lu, seja muito bem-vinda aqui à minha casa, muito obrigada pela participação. E aí, você poderia explicar pra gente como é que funciona, o que são as cotas, quem tem direito, como é que é isso aí? Bom, primeiramente agradeço, Sabrina, pelo convite. Bom, a ideia das cotas, nós temos que pensar em dois pontos das cotas. As cotas sociais e as cotas raciais. As cotas raciais, elas estão dentro dos institutos federais e universidades federais. É pela Lei 12.711 de 2012. Ela passa a vigorar em 2013. Tá bem recente, né? Realmente. Como começa a ser pensado o porquê das cotas? Dentro das ações afirmativas, que é a ideia de inclusão dos negros, com a mais justiça e nem há discussão sobre isso, que é a maioria da população dentro das universidades. Nós temos que pensar que quem tem direito às cotas são aqueles que estudaram em escola pública e que a renda é de 1,5 salário, até 1,5 salário aí. Caso você não fechou todas as vagas na universidade, aí passa para quem tem de 1 salário, 1,5 salário a mais, né, acima. Certo, então assim, as cotas raciais, elas são destinadas aos negros que estudaram em escola pública. Exato. E tem a renda de até 1 salário mínimo, né? Se a pessoa é negra, mas ela não estudou em escola pública, ela estudou em escola particular, ou a renda dela é mais alta, aí ela não tem direito a essa cota. Não, a essa cota não. Entendi. Primeiramente, nós temos que pensar que a maioria que não chega à universidade pública, a questão é renda, né? E aí a gente tem que pensar também que grande parte das escolas, nas escolas públicas, no ensino médio, a maioria é negra. Então, de certa forma, você faz essa forma de você ter que colocar que é um censo, né? Uma espécie de que se faz um registro quando você vai fazer a inscrição. E lá você coloca os seus dados. É negro, tem preto, pardo, até então era colocado isso, aí agora é negro ou branco. Entendi. Aí você tem que se autoafirmar negro, e aí vem a questão do processo da renda. E também é perguntado se você estudou em escola pública ou escola particular. Entendi. Também dentro desse questionário. Então a pessoa se declara como negro. Entendi. E Lu, fala aqui pra gente. Muita gente, eu vejo debates a respeito, né, dessa questão das cotas e tudo mais, as pessoas acham que é uma coisa injusta. E uma coisa que afirmo muito é que assim, isso é injusto porque você está dizendo que o negro não é capaz de disputar uma vaga na universidade, ele não teria capacidade para isso. E aí eu penso o seguinte, eu estava lendo um pouquinho a respeito e eu vi que na USP, antes da implantação das cotas, a quantidade de negros que se tinha lá era de 1,8%. Não dava nem 2% do número total de alunos dentro daquela universidade. E 2% não representa a população de negros no Brasil, né? Quer dizer, então o negócio é muito desproporcional. Será que essas pessoas que estão afirmando que essas cotas elas seriam assim uma afirmação de que ele não teria capacidade? Não é exatamente isso, é oportunidade. Exato. Não é? A palavra que tem que ser pensada em oportunidade. Você tem que pensar, por exemplo, que a maioria de negros, e nós vamos a universidades públicas, eu estudei em uma, não havia negros.
havia apenas um curso noturno em ciências humanas, 2 ou 3, você contava, uma proporção muito pequena. Nós temos que pensar que a população brasileira é mais de 50% de negros, muito mais. E nós temos que pensar mais ainda que após haver as cotas, houve, que é o censo do IBGE, através do censo do IBGE de cada estado se vê o número de negros. Aumentou-se o número de negros. Como assim? Vieram da África agora? Não. As pessoas não se autodeclaravam negras porque elas não tinham oportunidade. Se ela falar que ela é negra, bom, ela não consegue emprego, ela não é bem vista, toda essa relação aí opressora. Entendi. Então tem que pensar, por exemplo, que a oportunidade é qual? Não vai diminuir e não vai regredir, não vai fazer nenhum mal à universidade pública. Tanto que a primeira universidade no Brasil, que é a UNB, federal, os alunos cotistas são os alunos que são melhores, mais bem avaliados no final do curso. Entendi. Não tem nada a ver, não está regredindo, não está na Constituição que é desigualdade. A igualdade se faz quando todos têm a mesma oportunidade. E se eles podem seguir essa oportunidade da mesma forma. Aí é uma escolha, não é não deixo entrar. É você ter uma escolha de não querer. E não tive a oportunidade de estar lá. Né? Sim. E outra coisa que também é um argumento que você até colocou, não vai atrapalhar em nada o aluno que faz escola particular. Ah, mas eu faço, pago, caro, etc. E aí eu venho uma pessoa que fez escola pública e toma minha vaga. Tá tirando minha vaga. Isso é errado. Nós temos que pensar que no Brasil, o último censo de escolas públicas são 86% que fazem escola pública. 14% está na escola particular no ensino médio. Então, qual é a desigualdade? Você vai ter que 50% das vagas que são dadas às cotas, tanto sociais quanto raciais, o restante 50% tem 14% de alunos de particulares. Não é uma desvantagem aí. Certo. Né? É errado esse pensamento. Uma outra questão que levantam muito é o seguinte, que as cotas, elas aumentariam o racismo dentro da universidade. Por exemplo, a pessoa vê um negro dentro da universidade e vai falar assim, ele tá aqui porque ele é cotista. Só que aí eu fico pensando, não é o negro que está errado por estar ali, é exatamente a pessoa que está sendo racista. Então, mais uma vez, a nossa cabeça leva a pensar que o errado é aquela pessoa que está representando a minoria ali. E não. Agora, você vai deixar de dar oportunidade para as pessoas que não têm essa oportunidade de maneira igual, porque algumas pessoas não sabem agir. Então, eu vejo muito esse pensamento aí também. Sim, é muito comum, porque você tem que pensar que o cotista não tem que carregar, eu sou cotista, porque eu sou negra, eu sou cotista e não mereço. Ao contrário, isso tudo. A ideia é qual? A gente não tem que olhar a minoria, a pessoa, tem que olhar o sistema que está errado, que é desigual. E nós temos que pensar, esse termo minoria também, não é que a minoria em número, é uma minoria política. Dentro daquele contexto. Ela sofre pela opressão ali, política. Ela não é uma minoria porque ela não tem ação. Não, é o contrário. O termo vitimização é horrível também. Não é uma questão, querem confrontar a questão da escravidão porque eles foram escravos por muitos anos. Não. É também uma ressalva disso, é uma ação afirmativa, mas isso também há ainda hoje. Sim. Nós temos que pensar que ainda hoje tem... Por que explodiu tantos preconceitos? Eu li uma notícia antes de que você me convidou, eu achei assustador. Eu prefiro cotas sociais do que raciais. Calma aí. A maioria da população é negra e sim, está na questão do bolsão de miséria. Eu sou a favor das duas, tanto a social quanto a racial. Eu vou dar um exemplo assim que não é exatamente o que a gente está falando, mas assim, eu sempre fui estudante de escola pública, por não ter condições financeiras de estar numa escola particular, mas eu fiz universidade particular, eu fiz PUC. E dentro da PUC eu tive bolsa de alunos de baixa renda. Então foi uma oportunidade que eu tive que mudou minha vida, entendeu? Então eu vejo que gente, há uma desigualdade em termos de oportunidade e assim, não tem o porquê de você falar que a pessoa está se vitimizando. Entendeu? Porque é muito complicado, porque aquele aluno que está na escola particular, que tem uma condição financeira,
ele vai ter curso de inglês, ele vai ter acesso à cultura de uma maneira assim mais frequente do que o outro, mais fácil. Então eu acho que se a gente puder dar essa oportunidade a todos, né, é uma chance de mudar o nosso quadro, né, tanto na questão racial quanto na questão social. Aproveitando, né, que a gente ia comentar esse assunto, eu entrei em contato com uma ex-aluna minha, a Lucília Gabriel. Ela não está aqui porque fazendo parte do vídeo, porque ela não está no Brasil, ela está fazendo intercâmbio. E essa minha aluna, ela estudava num colégio particular, foi minha aluna em colégio particular, era assim, excelente aluna, brilhante, e é uma menina negra. Só que por ela estar dentro do colégio particular, ela não teria direito à cota, né? Ela estaria fora desse contexto ali, dessa lei. E aí eu perguntei a ela, falei assim, Lu, você não pode estar presente aqui, mas me manda a sua opinião para eu poder expor. E aí eu perguntei o que ela pensa a respeito. E ela respondeu aqui para mim, eu vou ler para vocês. Em relação à existência das cotas raciais, sou completamente a favor. Uma vez que o abismo criado entre as etnias por questões históricas precisa ser reduzido, até que, por fim, não exista mais. Entretanto, eu considero injusta a questão desse benefício ser direcionado apenas a uma parte dos negros. Aí ela levantou uma questão que eu nunca tinha pensado a respeito. Olha só, a disparidade salarial no mercado de trabalho por questões étnicas das origens do indivíduo. Ou seja, eu, que sou privilegiada em questões sociais, ainda seria prejudicada futuramente de qualquer maneira. Apoiar essa segregação seria o mesmo que reforçar o pensamento daqueles que dizem que não precisa de cota para negro, precisa de cota para os menos favorecidos, ou seja, os pobres, independentemente da cor. E isso seria o mesmo que ignorar o racismo presente em nossa sociedade. Ou seja, o negócio da cota não para por aí. O aluno ele entra na universidade, né? Ele teve essa oportunidade, ok. E aí depois, no mercado de trabalho, ainda vai ter essa disparidade. Exato. Temos a recente pesquisa, no começo do ano passado, sobre a questão salarial. A renda, no caso, é dividida a questão de gênero, já é gritante. Primeiro é o homem, ele recebe a mesma formação, a questão do mesmo cargo, as mesmas exigências do cargo, ele recebe um salário, aí vem logo em seguida a mulher, abaixo, recebe a mulher branca, certo, e o homem negro. E por último, a mulher negra, né? Então nós temos aí uma disparidade de salários que isso está dentro de uma pesquisa, não é um movimento negro que grita e diga, não, isso é real, né? Então você pode ser formado ali, feito uma grande universidade, o caso dessa sua aluna que teve toda a condição, fez um intercâmbio, mas nós temos que dizer que ainda no século XXI havia no jornal a questão da boa aparência, não ser negro. Então, aquilo que talvez vocês não estejam familiarizados com isso, mas era comum em anúncios de jornais procurando uma pessoa para trabalhar em um determinado local, colocar lá boa aparência. Né? E o que era essa boa aparência, então, era não ser negro. Não ser negro. Tá? Eu tive experiências inúmeras aí, de uma situação da questão profissional. Eu vou contar um relato que parece até absurdo, mas foi real. Eu participava junto com o Movimento Negro em Londrina e a gente buscava currículos de pessoas negras para encaminhar diretamente às empresas. Certo. Uma situação horrível e real foi que eu estava uma espécie de banca no calçadão, uma senhora muito bem vestida, chegou até mim e disse assim, você tem currículos? Aí eu falei, estou recebendo os currículos. Você tem alguma aí que quer ser empregada doméstica? Você tem currículo para empregada? Eu falei, minha senhora, nós estamos vendo aqui trabalho. Ah, não, mas é negro, né? Ela ainda tentou. Eu falei, a senhora se retire porque você não está ajudando em nada. Né? Fui até então, leve com ela. Ela já chegou buscando, com aquela noção, né, estereotipada que é muito enraizada na nossa sociedade.
nós temos que pensar que a questão do negro no Brasil não é uma ferida aberta, escancarada e ninguém quer falar. Não existe racismo no Brasil. Não existe, gente. É uma democracia racial. Então tá, por que prenderam um pai que estava lá no Carrefour, no estacionamento dele? Eles estavam em um carro importado, não me pergunte qual, mas ele estava de chinelo, short do lado do carro. Os seguranças foram abordá-lo com um soco, né? Levaram ele para ser preso. Ele falou, não, o carro é meu, os documentos estão com a minha esposa que está dentro do meu carro. Não, o senhor está roubando, né? E aí a fala da esposa dele foi o seguinte: meu filho de 4 anos vendo o pai apanhar devido a esse negro. Como é que eu explico isso? Estou falando isso de 2012. Então não é uma coisa lá só, a escravidão aqui não é lá só alguma coisa qualquer, não. É até hoje. Até hoje, né? E Com você tem que certeza. pensar que morreu jovens recentemente no Rio, foram uma chacina, né? 5 jovens mortos, estavam dentro do carro, acabaram de ganhar o seu primeiro salário, saíram para comemorar. Os policiais não perguntaram nada a eles, apenas atiraram, mataram os 5 jovens. E a questão dos direitos humanos, também a questão da Anistia Internacional, uma campanha no Brasil para não se matar mais jovens no Brasil, de 18 a 24 anos, negros. Nas periferias não se pergunta nada. O próprio policial falar tem estereótipo de ladrão. Não pergunta quem é. Mata-se. E assim, uma coisa que eu fico pensando é que esses jovens, tanto os de baixa renda quanto os negros de baixa renda, o fato de repente ele saber que no futuro ele pode cursar uma universidade, que ele vai ter direito a uma vaga, eu acho que isso para a vida da pessoa é uma coisa muito importante, é uma perspectiva que ele passa a ter, não é verdade? Sim, eu tenho uma amiga que ela fez universidade comigo, ela não foi cotas, e ela luta muito pelas cotas porque ela sabe o que ela passou para chegar na universidade pública. Enfim, ela conseguiu entrar na universidade com quase 25 anos, estudando à noite, toda a dificuldade imensa que ela teve que passar. E quando ela entrou numa sala de aula, os alunos de um lugar que ela foi dar aula, entrou como professora. Certo. A periferia e o lugar, a maioria negra, à noite, ela entrou na sala, acharam que ela não foi lá dar aula, que ela era alguém de serviço da escola. Porque não imaginavam que alguém teria feito universidade negra ainda. Ela chegou assim, eu fiz universidade, etc, etc. Como você fez isso? Como todos vocês também podem fazer. Aí uma aluna, mas tal professor entrou aqui e disse, vocês no mínimo vão só ser faxineiro, tá bom pra vocês se conseguirem terminar o ensino médio. Então já mata ali a perspectiva de uma pessoa. Ela já não tem a autoestima da pessoa. Elimina, você já não tem possibilidades dentro de casa, fora, enfim, na escola, tudo isso já mata, falando, já tô aqui, venho estudar, e dizem que eu não vou virar nada, mata essa perspectiva. E ela fez um trabalho longo de 4 anos aí, e hoje ela sempre recebe. Ela teve uma aluna que passou jornalismo na UEL, cotas, e a menina hoje trabalha em um jornal em Curitiba. Poxa, é muito bacana você dar essa perspectiva, né? E aí tem muita gente que fala que isso é uma política de reparação. Mas, gente, é necessário, né? Porque é muita desigualdade. A gente vê que as universidades públicas, elas são, assim, os alunos que são aprovados ali pertencem a uma elite, você tem cursos que são totalmente elitizados, né? Então, como é que é isso? Você está medindo a capacidade da pessoa pela classe social, pela cor da pele? Não, você está dando oportunidade para as pessoas que têm capacidade de estar ali. Uma coisa que é importante a gente comentar aqui, às vezes muitos alunos que estudam em escola pública e vão tentar uma vaga para a universidade, às vezes ficam com medo. Por quê? Porque há uma disparidade entre o ensino que ele teve e o ensino que um aluno que está numa escola particular, que fez cursinho e tudo mais, esse aluno tem. Há uma diferença no nível de conhecimento, muitas vezes, sim, e isso acaba assustando muita gente. Mas assim, muitas universidades já estão preparadas para isso, já estão preparadas para receber os alunos que tenham, de repente, alguma deficiência no processo de aprendizagem, e eles fazem, tem universidade que tem o chamado de mês zero, que é o mês antes de começar as aulas,
com aulas especiais, às vezes aula de matemática para o aluno acompanhar o curso de cálculo, aulas de química básica para retomar aquele conhecimento que é necessário para fazer a disciplina dentro da universidade. Tem também processos de tutoria, onde os alunos que já estão na universidade, né, os veteranos, acabam dando aula e ajudando esses alunos novos que estão chegando e que têm uma certa dificuldade. Então, não tenha medo, você não precisa ter medo de ir para a universidade, tipo, mas meu ensino é diferente daquele que fez cursinho e tudo mais. Você vai ter a sua chance, a sua oportunidade ali sim. E você tem o direito de cobrar isso, tá? Porque a universidade, ela vai ter que oferecer esse tipo de apoio ao estudante, certo, Lu? Sim, correto. Nós temos que pensar, por exemplo, que o estudante da escola pública, claro que vai ter uma dificuldade, a disparidade de conteúdos, etc. Mas nós temos que pensar que seria ideal melhorar a escola pública, não há dúvida. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. Porque seria o ideal. Não, vamos melhorar. Pega o aluno da escola pública que tem defasagem, a gente tenta arrumar na universidade. Não, isso aí é para pressionar para que se mude o ensino. Né? Isso são medidas urgentes, mas é o que nós temos. A história da gente pensar que aquele aluno que entra com a questão das cotas sociais ou cotas raciais vai ter dificuldade? Vai, mas a universidade, ela prepara, ela está preparada para receber sim. Para receber, tem exatamente. Então não tenha medo, tá? Você pode e deve tentar, certo? Só mais uma outra coisinha que eu lembrei aqui agora. Tem muita gente também contra as cotas que vem falar assim: mas você viu lá em Minas Gerais o filho da catadora de papelão catava livros no lixo, estudava e passou na universidade. Então não tem essa de cota, todo mundo pode tentar. Gente, nós não podemos nos prender à exceção. Então esse foi um caso, mas não é assim que a coisa funciona. A gente tem que abrir a oportunidade para outras pessoas também, não é verdade? A ideia de oportunidade não é meritocracia. A meritocracia, se vai ao mérito, quem consegue. No caso, o rapaz, ele teve sim os seus esforços, não se deve deixar de lado. Sensacional. Mas a questão nós temos que pensar que a oportunidade é para a maioria, né? E a questão é justiça aí. Para a gente falar em igualdade, a gente tem que pensar que todo mundo tem que andar sair do mesmo ponto de partida. E não um sai lá na frente e o outro está lá tentando subir a escada, que tem uma altura absurda e ele não consegue alcançar. Então é a questão de eu dou oportunidade. Se eu não quero aquela oportunidade, é uma escolha, é muito diferente do que eu ser obrigado a ter que me condicionar, falar não posso, não tenho condições, eu tenho que fazer o que dá. Isso é terrível, isso mata qualquer um. Então a oportunidade tem que ser para todos, independente de quê. E não discutir, por exemplo, por que aquele lá conseguiu o BLM? Tá. E aí eu não vou conseguir também? Se você ficar nessa fala e não pensar no sistema que você tá, você vai ser sempre engolido por tudo. Nossa, muito bem. Então, se você acha que você se encaixa em algum sistema de cota, corre atrás do teu sonho, tá? Se você não se encaixa, põe a cabecinha para pensar um pouquinho a respeito do assunto, vamos entender o direito do outro, vamos entender o espaço do outro também, tá ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima!